uma onda só é uma onda se ela for composta por dois movimentos. Um movimento de propagação ou transporte e um movimento de oscilação. O que seria um movimento de propagação? O que uma onda transporta? A resposta é muito simples. Ondas transportam energia. Se a onda transporta essa energia, é porque essa energia sai de um lugar, vai para o outro e para isso ela gasta tempo. Então, essa energia é transportada com uma certa velocidade. Se esse transporte for feito com velocidade constante, a gente pode usar para calcular essa velocidade aquela equação que a gente já conhece, que a velocidade no movimento uniforme é igual à velocidade média, ou seja, ΔS sobre ΔT. Essa energia transportada pela onda é que vai dar origem ao movimento de oscilação que vai acontecer por onde ela estiver passando. O movimento de oscilação é nada mais nada menos do que um simples movimento de vai e vem. Esse movimento de oscilação, por ser repetitivo, tem uma certa frequência e, como ele acontece em tempos determinados, vai apresentar também um certo período. A frequência, que a gente vai representar pela letra F minúsculo, é definida como sendo a quantidade de oscilações que são completadas por unidade de tempo. O período, que a gente vai representar por T maiúsculo, é o intervalo de tempo que se passa para uma oscilação completa. É fácil perceber que tem uma relação entre frequência e período. São inversos. Então, a gente pode escrever que F é 1 sobre T. Vamos visualizar isso através de uma ilustração. Essa figura mostra para você uma representação de um fio ou de uma corda formada por essa sequência de bolinhas. O primeiro ponto desse fio está fixado neste aparelho, que é um oscilador, que ao ser ligado vai oscilar com uma frequência que foi pré-ajustada para meio Hz. Onda transporta energia. Então, a energia que está sendo dada exclusivamente para este primeiro ponto, ela vai se propagar por esses pontos que vêm a seguir. Agora, nota, nesse momento, cada um desses pontos está numa posição que é chamada de posição de equilíbrio, onde a resultante das forças que agem sobre ele é igual a zero. Se a energia passa por esses pontos, eles vão ter que abandonar essa posição de equilíbrio. E quando a energia empurrar o ponto para cima, ele vai subir. Quando a energia puxar ele para baixo, ele vai descer, copiando o movimento que o oscilador está fornecendo para este pontinho. Vamos ver? Que lindo, hein? O que você está vendo aí é o que a gente vai denominar de onda senoidal e periódica. O oscilador está fornecendo energia para o primeiro ponto desse fio, essa energia está se propagando e você está vendo todos os outros pontos oscilando. Vamos dar uma paradinha nesse movimento? O que a gente vê agora? A gente vê que essa bolinha, nesse instante, está praticamente na sua posição de equilíbrio. Essa bolinha que estava nesta posição de equilíbrio, ela foi deslocada ao máximo para cima, assim como esta bolinha que estava nessa posição de equilíbrio foi deslocada ao máximo para baixo. Essa região que envolve deslocamentos para cima é denominada de crista da onda, e essa região que envolve deslocamento para baixo é chamado de vale ou depressão. Uma crista, um vale. E a partir daqui, uma crista igualzinha à anterior e um vale igualzinho ao anterior. Então, a gente nota que essa forma deste ponto até esse ponto se repete a partir daí periodicamente. Isto que você está vendo aqui, subiu, desceu e voltou, é o que a gente chama de uma onda. Se a gente pegar uma régua, por exemplo, esta, aqui é o 0, aqui é 1, aqui você tem 5 divisões. Então, cada divisãozinha dessa mede 0,2. Então, isso aqui seria 1 centímetro, isso aqui seria 0,2 centímetros.
Vamos medir o comprimento de uma onda dessa? Então, estou colocando o zero da régua no ponto de equilíbrio dessa bolinha. Subiu, desceu, voltou, a onda termina aqui. Quanto que mede essa onda? Ela tem um comprimento que mede 2,2,4, aproximadamente 2,5 centímetros. Essa distância que corresponde ao comprimento de uma onda é denominada comprimento de onda e representado pela letra grega lambda. Quanto que mede o comprimento de onda desta onda? 2,5 centímetros. Agora nota, aqui você tem um ponto que é uma crista, aqui você tem a próxima crista. Vamos medir a distância entre elas? Estou colocando zero na primeira crista e a gente vai notar que a próxima crista está em que posição? 2,5 centímetros. Isso aqui é um vale, isso aqui é o próximo vale. Vamos medir a distância entre esses dois vales? Está aqui, 2,5 centímetros. Você tem aqui a nossa onda se propagando, produzindo oscilações. O que a gente tem aí é a forma da onda num determinado instante. Agora eu vou destacar uma distância correspondendo ao comprimento de onda lambda. Observa esse pontinho verde e compara com esse pontinho verde quando eles começarem a oscilar. O que você está percebendo? Quando o pontinho da esquerda sobe, o da direita também sobe. Quando o pontinho da esquerda desce, o pontinho da direita também desce. Ou seja, eles estão subindo e descendo junto. Eles estão oscilando em fase. Quaisquer pontos que estejam distanciados por uma distância igual a um comprimento de onda, oscilam em fase. Agora eu vou destacar dois pontos que estejam distanciados por meio comprimento de onda, por uma distância lambda sobre 2, que são esses dois pontos verdes. Observa como que eles oscilam. É nítido, né? Quando o verde da esquerda sobe, o da direita desce. Quando o da esquerda desce, o da direita sobe. Dois pontos separados por uma distância igual a meio comprimento de onda oscilam em oposição de fase. Então a energia sai desse ponto, conforme ela vai passando pelos pontos da corda, conforme ela vai alcançando os pontos da corda, esses pontos vão recebendo energia e vão oscilando. Então, isso quer dizer que essa onda, para sair do primeiro ponto e chegar em qualquer um dos pontos depois, ela percorre uma certa distância. E a gente pode medir essa distância usando a régua. Para percorrer essas distâncias, a onda gasta tempo. E a gente pode medir esse tempo com um cronômetro. A gente pode determinar a velocidade com que essa onda se propaga, fazendo V igual a ΔS sobre ΔT. Vamos ver se funciona? Então você vê que a energia foi produzida nesse ponto e ela está prestes a chegar nesse ponto. Isso quer dizer que até aqui ela percorreu uma distância que vale ΔS igual a 6,2 centímetros. Para percorrer essa distância ΔS igual a 6,2 centímetros, ela gastou um tempo ΔT que está marcado aqui, 4,93 segundos. Então, a velocidade dessa onda, ΔS sobre ΔT, vai ser ΔS 6,2 centímetros, dividido pelo ΔT, 4,93 segundos. E a gente obtém um resultado aproximadamente 1,26 centímetros por segundo. Se a velocidade realmente é constante, a gente poderia considerar qualquer outro deslocamento e o correspondente tempo que daria o mesmo valor. Observa o seguinte: a onda que começa nesse ponto termina neste aqui. Para chegar nesta posição, ela percorreu uma distância que é o lambda. O tempo que a onda gasta para sair daqui e chegar aqui é o período. Se V é igual a ΔS sobre ΔT, o ΔS pode ser o lambda e o ΔT pode ser o período. V igual lambda sobre T. Ou
lambda vezes 1 sobre t, que é a mesma coisa. A frequência é o inverso do período. Portanto, se 1 sobre t é igual a f, v é igual a lambda vezes f. Acabamos de determinar a equação fundamental da ondulatória, v igual a lambda f.